Fala galera, aqui quem conversa com vocês é o professor Marcos, de Língua Portuguesa e de Literatura, e hoje a gente vai continuar trabalhando sobre literatura nacional, especificamente sobre Barroco. Então, peguem o livro de vocês, peguem os cadernos, vamos começar as anotações e viajar para o mundo literário, principalmente na companhia de um cara conhecido como Boca do Inferno. Vambora? Então vamos lá, galera. Quando a gente fala de Barroco, tá? O Barroco ali, o nosso segundo momento da literatura brasileira, ele começa especificamente em 1601, com a publicação de um livro do Bento Teixeira, tá? Aí você fala o seguinte, ó, o segundo momento da literatura brasileira, qual foi o primeiro? Vamos fazer lá uma revisão rápida da aula anterior. Qual foi o primeiro momento da literatura brasileira? O quinhentismo, né? Já falamos sobre isso. O que foi o quinhentismo? O quinhentismo é aquele período de 1500 a 1600, onde nós temos uma literatura colonial predominantemente informacional e também numa ideia de catequese, né? Então nós temos ali as cartas, os tratados, demonstrando como o Brasil era, como os índios se comportavam, qual era a relação dos nativos com os portugueses, e assim por diante. Além da parte dos textos, né? A gente vai pensar lá do texto dos autos produzidos aqui no Brasil, auto lá, aquela literatura de viés religioso para ser encenada, das poesias, das pregações, enfim, toda uma literatura pensando na evangelização. Chegou ali em 1601, a gente começa a ter uma série de influências externas europeias, tá? Não só influências literárias, mas também influências da história, daquilo que está acontecendo no contexto mundial, e nós temos uma mudança na forma de escrever. Surgindo quem? Barroco, certo? Então vamos lá. O Bento Teixeira inicia, lá com a publicação de Prosopopeia, entretanto, ele não é o principal autor do período, né? Na verdade, ele não está nem perto de ser o principal autor. O Gregório de Matos é esse autor, aquele que é o cara, o homem do Barroco brasileiro. Mas vamos começar entendendo o seguinte: da onde veio o Barroco, né? Então, como é que isso surgiu? Vamos olhar para a Europa. Vamos lá. A gente tem na Europa até ali século XIV, século XV, aquele momento já meio conturbado, nós temos uma saída da Idade Média, certo? E uma entrada num período do Renascimento. Então é um período onde está tudo muito conturbado, enfim, a vida está louca na Europa. Além disso, dentro do aspecto religioso, também há uma confusão ali na Europa. A gente tem a Reforma Protestante acontecendo, a Igreja Católica, obviamente, não fica nem um pouco feliz com aquela reforma e emplaca um movimento contrário, a Contra-Reforma. Então, a gente tem um cenário europeu de Reforma Protestante, Contra-Reforma, Renascimento. Junta tudo isso, mistura por 3 minutos e você cria uma bomba. Qual é o nome? Barroco. Então, essa ideia do Renascimento em relação à Contra-Reforma é a nossa primeira oposição do Barroco. Por quê? No Renascimento cultural, o homem ele começa a ser colocado novamente no centro das ideias, né? O homem ele passa a ser o protagonista. A Contra-Reforma, que vinha ali para colocar de novo a Igreja Católica como no seu ápice, no centro do mundo, ela vai pregar uma ideia teocêntrica, né? Então, de uma importância em relação às divindades. Então, o que nós temos? Uma ideia do homem contra a igreja. E a gente vai entrar aqui, o teocentrismo contra o antropocentrismo. O antropocentrismo, tá? Ligado ao Renascimento, o teocentrismo ligado ali à Contra-Reforma. Vamos fazer uma regra de 3 ali no quadro. Cruzar ali pra gente entender que Renascimento, antropocentrismo, teocentrismo, Contra-Reforma, certo? Então, essa é a nossa lógica. O homem ao centro do mundo, certo? Ou a igreja, Deus no centro do mundo. Então, um homem daquele período é um homem dividido. Sabe desenho animado? Quando você tem lá o personagem querendo tomar uma decisão, de um lado tem um anjinho sussurrando no ouvido dele, do outro lado tem um diabinho sussurrando no ouvido dele, ele fica sem saber o que fazer. O autor Barroco era desse jeito. Então, de um lado tem a igreja falando o seguinte: não faz isso, é pecado, não faz, olha o céu, olha a vida eterna. Do outro lado tem lá o Renascimento, as ideias antropocêntricas dizendo assim, Você tem que viver,
Vamos lá, aproveite o dia, carpe diem. Então, assim, você vai morrer mesmo? Vai fazer o quê? Vai levar alguma coisa nessa terra? Não vai levar, aproveita. Fica com todo mundo, vive a sua vida como você deveria viver. E assim por diante. Então o autor ficava como? Ali, ó, no meio termo, olhando para um lado, olhando para o outro, olhando para um lado, olhando para o outro, não sabe para onde ir. Barroco.